Senhoras e senhores, hoje nosso convidado é Christopher Knupp. E aí, pessoal, beleza? O Christopher ele faz parte do meio musical e hoje a gente tá aqui para conversar exatamente sobre isso. Tudo certo, Chris? Tudo. Então, Chris, como é que foi a formação aí da banda? Fala do início pra nós, como é que é? Então, era eu, Felipe Franco e nosso amigo Kelvin. A gente criou a banda no início. Foi lá em meados de 2012, por aí, eu acho. Uhum. E quando a gente criou essa banda, a ideia era a gente fazer um som mais Tuata, né? Meio Tuata de Danann, Skiltron e tal. E a gente já tinha um convívio assim mais musical, né? Mas a gente nunca tinha pensado em fazer uma banda assim, né? E a gente encontrou um flautista também, que é o Felipe Ribeiro. E aí a gente começou a banda, né? Naquele início. Mas esse som Tuata é mais o folk assim mesmo? Isso, a parte é um folk rock, né? Na verdade, é um folk metal. Entendi. O Tuata é folk metal, né? E aí Skiltron também, mas ele é puxado um pouquinho mais pro lado meio medieval ali, de parte heróica, né, e tal. Sim. E mais ou menos isso que a gente queria fazer, né? Tanto que a gente lançava covers do Tuata, Finn Troll. Depois, mais pra frente, a gente fez algumas coisas do Elovietier. E o Skiltron, né? Então, essa era mais ou menos o nosso repertório, né, de fazer. Entendi. Mas aí, como é que vocês chegaram assim, tipo, vamos montar a banda aí, como é que vamos fazer? Tipo, foi meio que geral, começaram a pensar, ou quem que deu a ideia, como é que foi? Cara, eu lembro que a ideia partiu do Kelvin, o Kelvin Ortiz. Ele veio com essa ideia pra gente, né? Eu tocava guitarra já, e o Felipe Franco era no baixo. E, assim, a gente tinha um convívio já mais amadurecido, assim, em relação de tempo, né? E a gente não tinha banda, assim, basicamente, né? Sim. O Felipe Franco, na verdade, ele tinha uma banda que eu participei anteriormente, que era... se chamava Arcanos. E aí eu fiquei um tempo lá e tal. E aí aconteceu algumas coisas, a gente ficou um tempo sem se falar. E depois disso, a gente voltou a conviver, né? Entre amigos mesmo. E a gente, tanto que a gente era uma irmandade, assim. Sim. E aí veio essa ideia, assim, meio... A gente escutava já algumas coisas assim, né? Eu escutava lá pra parte do death metal, viking metal e tudo. Então puxava um pouco já dessa parte medieval. E o Felipe, ele sempre foi da parte sinfônica, assim. Sim. E o Kelvin, ele curtia um pouco de tudo, assim. Ele sempre foi um pouco meio fora da curva, assim, com relação a isso. Ele curtia um pouco de tudo. Então, tipo, ia desde André Matos a Halloween, ou, por exemplo, o próprio Tuata, Skiltron. Eu conheci, pelo menos assim, por parte do Kelvin, né? A parte do Tuata e do Skiltron. E aí a gente pensou, porra, tamo aí meio de bobeira, né? Vamos tentar montar uma banda aí, né? E... aí a gente começou a criar, assim, o repertório, né? Inclusive, na época, eu esqueci de mencionar, mas o Andy Coutinho, ele era o nosso baterista, né? A gente era bem amigo e ele era o baterista da banda na época. Sim. Eu lembro do Andy no Castelo Branco lá. Parceiro. E assim, como é que surgiu o nome, assim, Teve vários nomes pra banda? Teve uma briga? Não? Como é que foi? Então, foi meio engraçado. A gente tocava, inclusive, músicas do Corp Clan. E aí tinha uma música deles que se chamava Pinewoods. Floresta tipo pinos, né? E inicialmente a gente não sabia o que colocar de nome. E aí a música era legal e tudo. E a gente pensou, porra, será que seria legal botar o nome de Pinewoods? Né? E aí ficou um tempo. Eu lembro que a gente ensaiava na casa do Andy. E num quarto que ele tinha lá. E era engraçado que, tipo, tinha um espelho, assim. Daí a gente pegou o batom da mãe dele, assim. E
começou a escrever o repertório com o batom dela no espelho, cara. Tenho certeza que era um batom caro. Era naquela casa lá em cima da 25 lá? Isso, lá na 25. E daí, tipo, a gente escreveu, daí eu escrevi bem grandão, assim, Pai Nudes. Nossa. E aí a gente botava o repertório, assim, tudo em batom. Acho que, se não me engano, a gente tinha umas 10 músicas, assim, tipo, assim, que a gente fudeu o batom dela, assim, né? E daí a gente ficou um tempo, assim, Pai Nudes e tal, mas nunca ficou bem definido. E aí veio o nome Tundra, eu pensei, putz, o que a gente poderia colocar, né? Esse tipo de música remete ao quê? Remete à parte folclórica, parte do norte, né? Então, desde o início, eu já tinha na cabeça que ia ser folk já. Isso, um folk metal, assim, né? Talvez puxado um pouco pro lado death, mas nunca assim muito evidente. Sim. Ainda mais na parte melódica do folk metal. Sim. E depois disso, aí eu tava pensando no nome, né? Daí eu pensei, putz, tem que ter alguma coisa relacionada à parte gelada, né, do norte. E eu lembro que na época o nome que eu pensei foi Tundra. Daí eu fui lá no Google, né? Fui lá no Google, pesquisei assim, banda Tundra, né? E já tinha banda Tundra. Então, eu não sei porquê, na minha cabeça fez todo sentido. Eu pensei, nossa, que nome paia pra alguém ter de banda. Mas eu queria botar isso, né? Sim. Aí, veio Tundra, daí a gente pensou, putz, o que dava pra alterar nisso, né? E criar uma história por trás disso tudo, né? Criar um povo, talvez, com um nome disso. E aí veio a palavra, assim, veio um estalo, assim, na cabeça, tipo... E pensei, poxa, Tundra. E era um nome forte, assim, sabe? Sim. Inclusive tinha uns amigos do Andy, amigos mais gringos ali de Curitiba, né? Que falaram que o nome, ele soava bem, né? Tundra. Sim. Tem um poder, assim, tipo, no nome. E a gente achou legal, né? Então, vamos botar Tundra, né? Mas, tipo, não dá pra simplesmente colocar um nome aleatório, assim, e falar... não, é porque veio da cabeça. Realmente veio da cabeça, mas, tem que ter um significado. E daí a gente colocou isso com um povo antigo. Tundra é um povo antigo, né? Um povo folclórico antigo. Mais ou menos parecido com o Tuatha, por exemplo, que o Tuatha de Danann é povo de Danann, né? E também era um povo antigo. Então a gente pensou, seria legal, né? E aí ficou Tundra. Show de bola. Ficou bom mesmo. E assim, no início, hoje em dia, vocês, quando vão se apresentar em shows, vocês vão com a vestimenta própria, né? Isso. Ali parecendo realmente viking mesmo. São vikings ali, né? Começou já assim ou não? No início, tipo, ia meio jogado? Como é que foi? Então, no início, a gente ia vestido que nem uns piazão, assim. Tanto que usava calção, camiseta preta de banda, normal, assim, e, né? E quando a banda ainda era a gente tocava os covers, né? A gente não passava pela nossa cabeça fazer música autoral na época. Então vocês começaram com cover primeiro. Isso, a gente começou com os covers, né? Como eu comentei ali do Corpiclan, né? Skiltron e outros ali. E, tipo... A parte da vestimenta, ela veio bem mais tarde, quando a gente teve uma volta da banda, né? Porque a gente ficou um bom tempo em hiato. Sim. E no início lá, a gente se vestia normal, tipo, com camiseta assim, preta, ia tocar assim, a gente não ligava muito, assim, tinha só que parecer uns metaleiros, assim, tocando no palco, né? Então a gente não se importava muito com isso. E foi mais pra frente que a gente fez uma enquete, né? O Felipe Franco, ele fez uma enquete, porque a gente via muitos shows, assim, de bandas e os caras sempre bem apresentados, assim, com uma... Era característico, assim, né? Sim. E aí, alguns trajes e tal, e daí a gente pensou, será que seria interessante, né? Aí foi feita uma enquete lá. Será que o figurino conta muito na apresentação, né? Na figura da banda, né, e tal. E o pessoal realmente, tipo, falou que faz toda a diferença, porque realmente você cria uma outra apresentação, né? Sim, fica algo mais até profissional mesmo, né? Isso, E aí depois disso veio também junto com... Depois que a gente teve
Claro, isso tudo depois que a gente voltou, né? Porque a gente ficou um tempo em hiato, daí depois voltamos com a banda em 2015. E ali em 2015 o Kelvin ainda cantava e tal. E eu fazia alguns guturais e tudo. As vozes de trolls. Sério? Né? Sim, fazia as vozes de trolls, né? Principalmente que a gente cantava o Tuatha de Danann, né? Aham. E aí a gente cantava Figan 4, então, tipo, quando eu cantava lá, Figan 4! Aham. Então ficava mais ou menos assim, sabe? Aí tu fazia ali essa hora dos É prós ali. isso. Aí o Felipe Franco, ele fazia sempre o gutural, né? O gutural mais gravão, assim, né? Uhum. E aí eu ficava com essa parte e o Kelvin com a parte lírica, né? Aí a gente às vezes tinha, quando todo mundo cantava algumas partes, aí todo mundo cantava, assim, os coros, né? Aham. E aí depois a gente voltou e pensou, pô, vamos fazer alguma coisa diferente, né? Vamos começar a investir nessa parte de figurino e tal. E aí quando a gente começou a investir nessa parte de figurino, a gente viu questão de pintura também, facial, né? Pra justamente criar essa identidade, né? E foi indo assim. Mas então, hoje em dia, tipo, eu vejo tu ali, tu tem a listra no olho, vermelha, tudo, né? Aquilo lá já é, tipo, teu, assim, não é algo que na hora, eu vou fazer qualquer desenho, tu já tem algo pronto, então, ali. A listra ela não é vermelha, né? Ela é preta nesse caso, mas na saia é vermelho, né? Ah, é na saia Isso, mesmo? na saia é vermelho, mas, tipo, o vermelho da saia é justamente a saia branca com o vermelho é pra remeter, tipo, a neve e o sangue, né? E a listra preta no olho é justamente cicatriz, só que, né, fazer com sangue teria essa opção, né? Fazer com sangue, né? Sangue falso, talvez. Mas isso nunca não passou pela cabeça da gente na época, porque o pessoal normalmente fazia cara suja, preta, ou passava carvão, né? Essas coisas assim. Então a gente meio que seguiu esse padrão ali de fazer em preto mesmo, né? Mas eu estudei bastante antes de fazer isso pra fazer como marca de batalha mesmo, né? Que nem tu comentou ali sobre o Kelvin. Hoje em dia ele não faz mais parte da banda, né? Assim, tem... Quem que é ainda o pessoal que criou a banda que tá desde do início ali com vocês? Cara, o pessoal que tá desde o início com a gente é o Ribeiro, né? O Felipe Ribeiro, que é o flautista e backing vocal. Aí tem eu, como guitarrista e vocalista. O Felipe Franco, como baixista e vocalista. E basicamente somos nós três. Somos os ainda originais, né? Sim. Originais ali da banda, né? Desde o início. Pô, que legal. E qual que foi a inspiração de vocês pro primeiro álbum? Cara, a inspiração da gente pro primeiro álbum eu fiz assim, tipo, o álbum Time and Eternity, a música, né, que deu origem ao álbum, ela foi feita em base com... é meio que uma parte, assim, de você falar da parte antiga de batalhas e da parte atual, né? Porque, assim, pode passar os anos como for, mas a batalha do homem e da mulher ainda sempre é o mesmo. Sim. É sempre em busca do tempo. E sempre tentando eternizar os momentos. Então, tanto figurativamente como na época na ação mesmo, né? Então, tipo, a gente teve a ideia de fazer justamente que o tempo é o Senhor, né? E a eternidade é a Senhora, né? Entendi. Então, aí a gente resolveu fazer no contexto ali e juntar algumas músicas ali que a gente tinha feito. Mas originalmente a gente tinha feito a Open the Bar e a Time and Eternity. Só que a Time and Eternity ela já existia antes. A gente já estava trabalhando, né? Inclusive com um antigo baterista da gente, que hoje em dia é o Max Valtric, né? E antigamente era o Jean Ricardo. Ele era bastante amigo nosso, inclusive estudou com a gente lá no Roberto Grande e, tipo, ele tocava bem bateria e tal, e daí a gente começou a fazer as composições no Guitar Pro, né? A gente usava o Guitar Pro 5, né? Daí a gente começou a fazer essas composições, então
Aí meio que a gente pensou, pô, seria um nome legal pro álbum, né? Um nome forte, um nome bem interessante. Por isso que você vê o Senhor na capa, sentado. Aí você vê 2 valquírias e você vê os lobos, assim. Aquele senhor lá é pra representar Odin, ele? Então, não Odin. O pessoal acha que é Odin, né? Mas na verdade ele é pra representar o Senhor do Tempo mesmo. Que nunca morre, né? Justamente como fala na letra, é o homem velho que nunca morre. Sim. Né? E as valquírias ali é tipo a eternidade, né? Legal. Então, quem compôs a música, essa música foi você, mas é o pessoal, tipo, cada um ajuda? Como é que faz como vocês compôs, assim? O álbum, basicamente, ele foi composto entre eu e o Felipe Franco, né? Boa parte das músicas foram a gente. O pessoal deu uma ajuda, a gente até, porque seria meio estranho a gente fazer tudo e o pessoal só ser robozinho lá, né? Sim. Então a gente sempre pediu, assim, uma certa ajuda, assim, tipo, não por não saber fazer, mas é porque a gente queria a participação, né? Afinal, a gente é uma banda, é uma irmandade, então é legal você ter a participação de todos, né? E às vezes a ideia do outro acaba sendo bem-vinda, é até melhor, né? Com certeza. Então, tipo, eu não sei se a gente não ter pedido a opinião deles, talvez o álbum não teria saído desse jeito, entende? Porque ele tem boa parte, ele é característico meu e do Felipe Franco, pelas composições, porém tem bastante do pessoal também, então é aquele toque especial, né? O temperinho, assim. Cada um deixando sua marca ali. Sim, com certeza. E assim, aquela música ali que foi feito o vídeo de vocês ali, que foi em Campo Alegre? Não, você tá falando do Time and Eternity, Isso. né? Time and Eternity não, da Marching to Infinity. A Marching to Infinity, ela foi feita na Cachoeira da Mariquinha, lá em Ponta Grossa. Lá em Ponta Grossa? Ponta Grossa. Nossa. E a gente conversou com um pessoal aí, né, que trabalha com isso. E agora eu não lembro o nome do diretor. Ele faz hoje em dia ele tá em Hollywood, então o cara... Caraca. O cara é bem foda, assim. E ele queria utilizar a gente também como uma parte de portfólio, assim, pra ele, porque a gente queria fazer um cenário mais cinematográfico, assim, né? Tanto que a gente fez história e banda, né? Então, e mesclou os dois, né? Então, ficou bem legal, assim. E foi feito lá. Conta pra nós mais desse dia, assim, tipo... Pelo que eu vejo ali pela gravação, eu acho que foi o dia inteiro vocês gravando, né? Acordando cedo, se maquiar, fazer as coisas ali. Como é que foi, tipo, levar as coisas lá pra cima, lá, os instrumentos, colocar a bateria? Como é que foi esse processo? Então, foram em 2 partes, né? A história, ela aconteceu em Piem. Lá na parte da fazenda dos pais do Felipe Franco. E a outra parte do clipe foi na Cachoeira da Mariquinha. Então, tipo, tanto pra fazer lá em Piem, sair de Curitiba, porque o pessoal é de Curitiba, né? Eu sou aqui de São Bento, mas o pessoal de Curitiba, ali é o Felipe Franco e o Jefferson, e mais o pessoal todo da parte de audiovisual e tudo, né? Tanto maquiadora, quanto o cara das câmeras, auxiliar, e por aí vai, né? Cabeleireiro pra fazer as tranças e tudo. Então o pessoal saiu tudo de lá, e ali foi um pouco mais tranquilo. Porque só que a gente teve que fazer o figurino meio que do zero, né? Cada um fez o figurino, como eu, o Felipe Franco e o Jefferson Franco, que fizemos a parte da história. A gente meio que criou o nosso figurino ali pra história e depois a gente criou um outro figurino pro clipe da banda, né? E só que a gente teve a ajuda do pessoal ali também da parte da Roberta Lopes, que ela fez a parte da maquiagem e tudo, e ajudou a gente a fazer o figurino, boa parte das coisas também lá em Piem mesmo. E, assim, foi meio cansativo. Eu imagino. Né, ali nessa parte também a gente ficou um dia inteiro vendo como é que ia fazer tudo. E aí no outro dia a gente ficou desde de manhã cedo. Acordou lá pelas 5, 6 horas da manhã. E ficamos até de noite, assim, bem de madrugada gravando, assim, todas as cenas e tudo.
Aí estudando como ia fazer melhor, qual era a cena que ia fazer, pá, né? Então foi bem cansativo ali fazer a história. E na Mariquinha, Cachoeira da Mariquinha, cara, levar todos aqueles instrumentos que a gente gravou numa área assim meio reservada. Não era bem parte da cachoeira, assim, sabe? Era de uma mulher lá, uma dona lá que tinha aparecido. Era um terreno dela. Isso, que é colado ali. Né? E aí a gente foi levar lá pra fazer. E imagina, levar a bateria. E aí pra você passar da parte ali de onde a gente tava pra voltar pros carros e tudo, então tinha água pra caralho, assim. Então a gente tinha que meio que cuidar, né, pra não deslizar nas pedras e com a água e tudo. Imagina, segurando lá os bumbos e tudo, levando tudo lá pra cima. E aquele sol de rachar. E... Pô, caí em cima da guitarra de 8 mil reais ali. Cara, foi bem foda, assim. E ainda com figurina. Cara, o sol tava bem intenso. E aí a gente com todas aquelas roupas, aqueles pelo e bota e tudo isso. Chegaram que nem viking lá em cima, né? Chegamos que nem viking lá, né? Então, tipo, foi fazer o rolê lá e tava suando que nem uns loucos, assim. Mas foi bom, cara. A gente também ficou quase uma tarde inteira. A gente saiu bem de madrugada de Curitiba. E chegamos lá de manhã cedo. E aí esperamos meio que o ápice, assim, do sol ali pra poder ter uma luminosidade boa pra poder fazer as gravações, né? E, cara, deu tudo certo, mas foi bem cansativo, assim. Mas valeu a pena. No videoclipe ali, tu tem uma hora que... Eu não sei, tu acorda, tem um ferimento, a tua cicatriz que tu falou ali, né? Isso. E tu tá com uma lente ali, perdeu o olho ali, né? Isso. Incomodou muito ali? Então, pra quem não sabe, eu sou meio míope, né, de um olho. Eu tenho astigmatismo num e miopia no outro. E, por azar, eu tive que colocar lente no lugar que eu fazia a cicatriz, né? E era o meu olho com astigmatismo. Putz. Então, tipo, o que sobrou foi meu olho míope pra eu enxergar as coisas. Maravilhoso, né? E teve cena de noite ainda, né? Sim, teve cena de noite, cara. E, tipo, a lente que foi usada, ela não é aquelas lentes teladinha, branca teladinha. Ela é uma lente, realmente, que ela tampa tudo, dá a impressão que você tá cego mesmo. Quando você olha, ela tem um filtro, assim, que quando você olha é meio louco, assim. Ela é branca, mas quando você olha pro sol, dava pra olhar tranquilamente por ela pelo sol. O sol parecia meio rosa. Caraca. Era bem zoado, assim, mas você via bem pouca coisa, assim, do sol. Parecia que tava com uma puta de uma lente grossa, assim. Então, de noite, tu nem enxergava com aquele olho. Com esse olho aqui, né, eu não enxergava nada, né? E eu, com o olho míope eu enxergava pouco, porque daí você perde meio que o senso de profundidade, né? Aí você vê as coisas meio borradinhas, assim. E daí a gente tava... Eu lembro que a gente fez uma cena que passa... O drone passa numa correnteza, assim, sabe? E daí a gente tá passando no meio das pedras, assim. E, cara, o rio tava alto aquele dia. Caraca. Então, tipo... eu lembro desse dia muito bem, cara, porque o Felipe Franco tava andando e, tipo, pô, é o terreno dos pais dele lá, né? O cara conhece, né? O cara conhece. E daí ele falou... fiquem aí andando aí pelas pedras aí que eu sei onde é que eu tô fazendo. Eu sei por onde eu tô andando, né? E daí eu pensei, não, beleza, né? Eu não conheço nada, vou que nem tateando assim com os pés, assim, né? Pá. E é que nem quero, né? Uns pouquinhos ainda ali. E uma hora, tipo, eu só vi o Felipe Franco assim do lado, assim, zup, pá, tomou um banho assim do lado, assim. Caraca. Aí eu falei, caralho, mano, como assim, velho? O cara que conhece o lugar, assim, caiu, né? E já tava ficando bem escuro. Nesse dia, assim, já tava ficando bem escuro nessa hora. Mas ele caiu naquele riozinho ali? Tem uma, tipo, é bem largo, assim. É um córrego ali, né? E, tipo, agora não lembro o nome desse, não sei se é o Rio Negro ali, não sei se passa o Rio Negro. Mas é bem largo e tal, e daí tinha chovido bastante e tudo, então tava bem cheio.
Então, normalmente, quando não chove e tal, você vê as pedras, assim, tipo, as pedras mais ou menos assim, sabe? Tipo, tão altas, assim, pra fora d'água. E naquele dia, as pedras estavam todas, quase todas, elas estavam, tipo... Debaixo d'água. Debaixo d'água. Então, quando você saía e pisava na parte funda do rio, você ficava, tipo, aqui, quase na barriga, assim, sabe? Nossa. Tipo, de água. Então, era bem... Tinha 1 metro e pouco de água ali. Ainda sobre esse dia, uma curiosidade minha. Quando eu vejo o vídeo, que nem o vídeo de vocês, de outras bandas, que nem vocês estão lá na montanha, lá na cachoeira, lá tocando, né? Assim, não tem nenhum instrumento ligado, nem nada, né? Então, como é que funciona? Tipo, tu só finge ali na hora? Como é que acontece? Então, tem que ser bem sincronizado, né? Porque, realmente, você... Tem bandas que ligam tudo, mas aí você precisa de gerador e não sei o que e tal, né? E, cara, isso sai muito caro. E normalmente, assim, você já gravou a música. E não tem motivo pra você fazer isso, às vezes, sabe? Sim. Então, normalmente você toca com o instrumento desplugado mesmo. Sim. Então, você treina bastante a música. A gente treinou horas e horas a fio, dias, né? Pra ficar bem sincronizado... pra gente poder tocar junto com a música. Então, tipo, a gente tinha uma caixa lá, foi levado um peazão, e aí foi colocado a música com clique e tudo. Isso, foi colocado a música com clique bem alto, assim, pra gente só captar as imagens mesmo, e, né, com a sincronização labial e tudo, né? Então, tipo, como tava sempre no clique, ele tava assim e tal, e a gente só seguindo, como a gente sempre faz nos shows, né? Que a gente usa clique e tudo, por causa da questão das orquestras e tudo, né? Então não tem como você não fazer com clique, né? Então foi bem tranquilo com relação a isso, mas tudo desplugado, né? Só a única coisa que dava pra soar era a bateria, né? Que essa daí não tem como ficar no mudo. Isso que eu fiquei pensando, pô, como é que os caras estão lá tocando? Porque a guitarra tu vai tocar aqui agora, é baixo o som dela, né? Não é que nem um violão. E o cara tá lá com a bateria, pá. O que vocês estão tocando aí? Né? Tipo... Como é que o cara vai entender ali? Então por isso que a gente tava com o PA, né? Porque, por exemplo, assim, se não tivesse bateria, que é meio estranho, né? Mas se não tivesse a bateria, não precisaria. Ou precisaria de uma JBLzinha pequenininha, assim, só pra colocar lá e já era. Mas a gente teve que justamente pegar um PA pra poder competir com o som da bateria. Aí a gente poder ouvir, inclusive o baterista poder ouvir isso. Porque é mais complicado, assim. Beleza, errou uma parte, por exemplo, né? No nosso não teve erro porque a gente teve muito tempo pra treinar. Sim. Mas, por exemplo, errou uma bateria, fica muito na cara. Isso, sabe? Então, é diferente. Por exemplo, você errar uma notinha, assim, um centímetro, assim, da guitarra, o pá passou meio de lado, assim, faz um slide ali, já era. Não dá nada, ninguém vê nada. Corta a imagem, põe pro outro. E fechou, né? E fechou, né? Mas pra bateria é meio foda, não tem outro baterista, né? Então, não tem 2 baterias, então cara, dá pra cortar. Se virar, né? E assim, agora uma coisa um pouco mais polêmica. Questão de briga, assim, entre vocês, porque eu imagino, é uma banda grande, né? Sim. São pessoas diferentes, opiniões diferentes. Sim. Dá, às vezes, uma hora ali que não vai dar boa, né? Cara, sempre tem, né? Tipo, são, como você comentou, são pessoas e, tipo, cada um tem a sua opinião. A gente entra num consenso, né? Mas tem vezes que dá uns arranca-cepos, assim, sabe? Mas, no geral, a gente se dá bem, né? Tanto que a gente tá em banda até hoje, né? Nunca partiram pra porradaria? Não, nunca chegamos a partir pra porrada. É só uma briguinha por WhatsApp, assim, sabe? Ou meio que um olhando pro outro com cara feia, assim, porque fez merda, né? Ou tem uma opinião muito bosta, assim, e daí a gente, não, mas peraí, não é bem assim, né, cara? Pô, então, assim, no geral, a gente sempre se deu bem, né? Porque a gente sempre tentou prezar essa parte da irmandade entre a banda, né? Mas como vocês já tiveram outros integrantes, foi mais ou menos por causa disso? Tipo, não bateu a ideia, tô vazando, ou deu um... Então, a gente teve problemas, sim, né, com os outros integrantes. Alguns problemas, mas não foi... Todos? Tipo assim, não foi o motivo pela saída, entendeu? Não foi porque a gente teve desavenças que eles saíram. Eles saíram mais que, por exemplo, o Andy,
por exemplo, o Andy saiu da banda porque ele tocava gaita de Foley. Sim. E a pira dele é isso. Você vê hoje em dia ele com a banda Crivo. É a pira dele, na época dos gaiteiros de Lume, né? E também com eu acho que ele é o pessoal do único na Jornada. região que toca gaita de Foley, né? Não sei mais Eu ninguém. acho que sim, cara. Pelo menos eu não sei de mais ninguém, assim, né? Mas podemos estar enganados, né? Sim. Mas ele, por exemplo, tem a parte do... Ele tocou lá com o Jornada Ancestral há muito tempo também, né? Então a pira dele com a gaita de Foley sempre foi bem unida, assim, essa paixão dele. Então daí ele vendeu a bateria e começou a tocar gaita de Foley. Mas não teve nenhum que saiu lá, vamos... Não sei se pode falar, né? Vamos tomar no cu, foda-se você. Saiu assim, meio bravo com vocês. Cara, não. Não pode ver vocês hoje? Cara, não. Eu acho que não. Pelo menos assim, até onde eu sei, não. Né? Mas aí fica por conta da própria pessoa, né? Sim. Mas a gente sempre tentou resolver assim, conversar e tudo. Claro, chega uma hora que ou a pessoa sai ou tipo, não dá mais certo, né? E, por exemplo, o Kelvin teve outros projetos. O Jean Ricardo, ele sentiu, na parte dele, assim, ele sentiu que a banda tava indo pra um lado, principalmente essa parte que a gente começou a puxar com as músicas autorais pro lado meio Viking, Death, né? E hoje em dia a gente já tá puxando um pouco mais também pra parte do Black. Sim. Então, a gente quer essa parte mais extrema, né? Que é o que a gente curte. E aí o pessoal não tava, no caso ali do Jean Ricardo, ele não tava se sentindo à vontade, não na banda, mas justamente nessa parte de tipo, eu queria tocar mais talvez Corp Clan, sabe? Ou uma área meio tipo e a gente já tava em outro caminho. Sim. Então só divergiu os caminhos, né? Mas saímos numa boa, tanto que eu converso com ele hoje, né? Sim, as ideias não tava batendo e... só não tava batendo, mas foi tudo numa boa. A gente resolveu tudo na conversa, tudo bem tranquilo. Nunca teve, assim, um problema de sair no soco com ninguém. Não precisou despertar o lado Viking Berserk ainda. Não precisamos sair na porrada, não. Então, falando de coisa boa agora. Como foi a sensação de tu, tipo, acordar aquele dia de manhã e pensar, tô indo gravar meu primeiro CD agora. Agora ficou sério o negócio. Cara, então, é uma sensação muito boa, né? Você pensa, poxa, eu tô gravando uma arte, né? Porque, cara, é uma obra de arte isso. E a gente sempre tentou dar o melhor da gente pra tudo. E eu sempre fui meio perfeccionista nisso. Meio não, né? Não vou ser... Eu sempre fui perfeccionista nisso. Então, bastante. Bastante, Então, eu acho que não tinha como dar errado, né? Sim. E a gente, principalmente eu e o Felipe, ele organizou toda a parte de organização. A gente gravou com o Beco Studio, lá de Curitiba. Era o Ivan, que é o dono do estúdio, ele era de Santos, aí baixista do Vulcano. E aí ele começou a fazer ali em Curitiba, né, o estúdio dele. A gente encontrou ele, vamos fazer lá, né? Ele tinha os equipamentos muito bons e tudo pra fazer isso. E trocamos uma ideia, as ideias bateram na época. E foi feito. As guitarras foram gravadas aqui. Foram gravadas aqui, né? No Helmter Studios. Da ideia eu mandei os arquivos pra ele lá, né? E tudo. Então aqui que aconteceu. Começou. Aqui que aconteceu, bem dizer, tipo, a parte mais pesada de, por exemplo, eu cheguei a ficar aqui com o Jefferson gravando as guitarras. A gente chegou a ficar 12 horas por dia gravando. Caraca. Porque, assim, eu sou perfeccionista e o Jefferson também. Sim. Então, tipo, a gente gravava, e daí, tipo, não tá bom, refaz. Aí vai fazendo, daí uma hora chegou o Felipe Franco e falou assim, cara, tá bom, para. Sabe? E daí a gente tava tão ficcionado assim, tipo, não, eu quero isso, mas tava já bom, sabe? É literalmente aquele momento em que você pensa, se fizer melhor, estraga.
Então, eu lembro que a gente ficou gravando durante 2 dias as guitarras do álbum. E foram 12 horas, então basicamente 24 horas a gente ficou gravando direto todas as guitarras, né? Mas não chegou a sangrar o dedo também? Não chegou. A gente sempre teve bem acostumado a tocar por bastante tempo, né? Por exemplo, eu treino... hoje em dia eu treino um pouco menos, mas quando eu comecei na parte musical de guitarra e tudo, eu chegava a treinar de 6 horas por dia, mais ou menos. Entre 4 a 6 horas por dia. Cara, até começar a doer pra caralho, assim, a mão. Sim. Né? Mas porque sempre almejando fazer o meu melhor. Então, hoje em dia eu toco um pouco menos, mas também, às vezes eu não vejo a hora passar, lá dá 3, 4 horas também tocando. Então, os dedos já estão acostumados a isso, né? Então, se for... E também não era assim, tipo... Era 12 horas, mas você grava um pouco, dá uma pequena pausa, escuta. Então, não é 12 horas a fio, sabe? Então, você tem um tempo ali de intervalo, né? Pra você poder ouvir e tudo. Então, às vezes abrir outro projeto, então você tem mais de 5 minutos. Então, ajuda bastante, assim. Então vocês fizeram a parte da guitarra aqui, e lá foi o que? Vocal e bateria? Como é que foi? Foi vocal, bateria, baixo, flauta. Porque na época não tinha microfone aqui, né? Então foi gravado tudo in the box, né? Com plugin, né? E tal. Então foi todas as guitarras foram virtuais enviadas pra ele. Tanto o sinal limpo, né? Direct box. E... também a parte das guitarras já distorcidas pelo plugin, né? Então daí o Ivan fez a mixagem lá. Mas tanto os corais quanto a flauta, os vocais principais, a bateria, o acordeon, foi tudo gravado no estúdio do Ivan lá. Entendi. Assim, eu falei da sensação do primeiro CD. E qual que é a sensação de tu estar num show grande, assim, que tu pisou no palco e viu aquela galera lá? Cara, não dá pra descrever, assim, velho. Tipo, você só sabe que você sente o teu corpo inteiro vibrar. Não tremeu a perna, assim, tipo, não deu um... Cara, então... Parece que você tá pisando em... Eu não sei, a minha sensação, né? Isso é particular. Mas eu senti que eu tava pisando no palco, assim, tipo, parecia que eu tava pisando num colchão. Era uma sensação muito estranha. Tipo, a energia do palco, você vê tudo aquilo, você vê que o que você tá fazendo. Que nesse caso a gente tocou ali no Araraquara... festival lá de Araraquara, e depois a gente tocou em Araraquara também com o Brutal Concept. Então, aí você vê o pessoal lá conhecendo as músicas e tudo. E nesse caso a gente tocou lá no Araraquara Metal Fest. A gente via assim, tipo, porra, tinha mais de, sei lá, 8, 10 mil pessoas vendo a gente. Então você não sabe o que fazer, mas você só sabe que você tem que dar o teu melhor. Mas mesmo assim, você dando o teu melhor, você fica nervoso. Porque é muita gente. Mas tu se concentra em olhar pra um lugar só? Ou tipo, tu nem olha muito pra não se perder? Então, né? Aquela coisa, né? Um olho sumiupe. Já nem olha ali. Um olho eu olhava... com um olho eu olhava meio borrado o pessoal, né? Aí com o outro eu olhava um pouquinho melhor, mas astigmatismo, né? Aí eu tinha que olhar assim, pro público assim, ó. Assim, daí fazia cara de mal, assim, sabe? E aí tocava assim, cantava com cara de mal, assim. Mas era pra enxergar mesmo. Sim. O cara tem uma cara de mal, né? Não, ele só tá tentando enxergar. Eu tô forçando assim a vista. Não, mas foi bem bom, assim, cara. No geral, assim, como eu disse, eu não consigo explicar muito bem. Mas é uma sensação única. Eu acho que todo palco que você toca tem uma sensação única. Passa uma experiência, uma energia única. Desde o pequeno até o... Isso. Então, tipo assim, a gente não pode menosprezar pouco público e nem muito público. Sim. Né? Porque, cara, o cara tá lá pra te ver. Sim. Independente se tem 1 ou se tem 10 mil.
O empenho vai ser o mesmo. O empenho vai ser o mesmo. O cara tá lá pra te ver, velho. Então, você tem que honrar isso, né? Sim. E a gente sempre tentou dar o nosso melhor pra tudo. Tanto pra 10 ou 10 mil pessoas. A gente sempre tentou fazer o nosso melhor. E a sensação, eu acho que ela é boa. Claro que é mais incrível a sensação quando você tá na frente de 10 mil pessoas. Sim. Mas mesmo assim é muito bom, assim, a energia que passa. Sei lá, parece que tudo esquenta, assim, parece que tudo fica mais quente, assim, mais vivo naquela hora, sabe? Você se sente fodão. Humildade. Mas não foi nesse dia aí que você mostrou a bunda pra todo mundo? Não foi nesse dia, não. Não, esse dia aí foi no Rock... Ai, não lembro agora o nome do festival, foi no... Acho que é Rock Halloween, alguma coisa assim, que foi em Rio do Campo. Esse dia foi meio zoado, cara. Esse dia aí foi bem maluco, porque, né, antes no começo do show, né, antes de entrar no show, você vai no banheiro, né, porra? Todo mundo é humano, porra. Todo mundo é humano. O músico também mija e caga. Aí você vai lá no banheiro, né? E banheiro de lugar assim nem sempre é tão limpo. E eu tava com uma saia branca. Então, tipo assim, um medo de estar com a saia branca suja. E aí você vai lá e enrola a saia, né? Porque eu ia fazer o quê? Como é que eu ia tirar a saia se o pé tava tudo sujo já de barro, essas coisas assim, né? E aí, como é que você vai tirar a saia? Aí vai sujar de uma vez, né? A única coisa que eu pensei na hora foi, vou enrolar. Sim. Aí enrolei a saia, fui lá, pá, na hora de sair do banheiro, desenrolei. Só que eu desenrolei na frente. E eu esqueci de desenrolar a saia atrás. E fui no palco mexer nos equipamentos, né? Mexer no amplificador, nos pedais, fui lá arrumar tudo. E assim, tipo, o evento já tava acontecendo, então tava todo o público ali na frente. A gente pegava, entrava pelo lado, tava lá o público, né? De repente chegou um cara assim... Ô, da saia! Ô! Aí, tipo, eu pensei, o cara aí, né, tá curtindo e pá, né? Eu assim, tipo, às vezes os caras chegam assim, manda um salve aí, né? Manda um salve! Daí eu não dei bola porque eu tava mexendo nos equipamentos, pá, né? De repente, ele, cara, da saia! Tua bunda tá aparecendo! Deu, eita porra! Levantei, já, né? Eu, caralho, mano! Aí, tipo, todo mundo da banda assim, tipo... Nem pra te avisar, né? Nem pra avisar, né, cara? E, cara, foi muito usado. Mas tá de cueca, pelo menos. Claro, né? Eu não fazia que nem os escoceses, né? Os escoceses ficavam pelados por baixo da saia. Daí... Não, a gente é um pouquinho mais civilizado, a gente usa cueca, assim. Se tivesse em cueca, já ia sentir o frio, né? Às vezes já... Daí nem... ai. Foda. Então, assim, agora vamos voltar lá pros primórdios. Com quantos anos ali que tu pensou assim, cara, não sei se tu viu uma banda, um guitarrista, alguém que te inspirou e falou, eu vou começar a tocar, como é que foi esse teu início próprio? Cara, eu iniciei, assim, na parte musical. Assim, minha família, ela sempre foi nessa parte, assim, de música. Não com instrumentos, assim, sabe? Mas, por exemplo, eu tenho de família já, por parte do meu pai, né? Da minha avó, nesse caso, são os Tremolo, fundadores da banda Tremolo aqui de São Bento, sim. O meu tataravô, se não me engano. E ele foi o fundador da banda Tremolo. E, assim, meus pais, eles já foram discotecários. Então a música tá na família já. Então, tipo assim, e a gente foi inserido na música aqui em casa, meus irmãos, né, meus dois irmãos e a minha mãe e meu pai, eles sempre curtiram essa parte do rock. Então eu não fiquei distante, óbvio. Né? Às vezes eu escutava um Eminem. Né? É bom também, né? Um Eminem, assim, ou algumas outras bandas, assim. Nunca teve uma fase pesada, assim, tipo Backstreet Boys, nada também? Cara, eu nunca usei esse tipo de droga, sabe? Não? Não. Graças a Deus. Eu nunca usei esse tipo de droga, sabe?
E aconselho você não usar também, tá? Mas, assim, tirando isso... Essa foi boa. É. Tem que fazer um corte disso. Editor, o corte depois. Corta aí. Backstreet Boys, não use drogas. Cara, então, eu jogava muito videogame. Uhum. Desde criança eu jogava junto com meus irmãos. Eu nunca cheguei a jogar Nintendo, mas já cheguei a jogar PlayStation 1 ali, né? Talvez alguns vão falar que é coisa de boyzinho. Eu não vou falar porque eu também tive um. Então pra mim foi PlayStation 1, PlayStation 2. E eu lembro que assim, quando eu tive PlayStation 2, tinha uma loja aqui em São Bento que ela vendia jogos, né? E PlayStation, né? Claro, desbloqueado, né? Que ninguém tinha na época, eu era criança, não tinha dinheiro e meus pais não iam querer gastar horrores em jogos de videogame, né? Era uma lojinha descendo a 25 ali? Não, era perto dos bombeiros. Ah, não. Ah, eu sei qual que é, mas tinha uma mais pirata ainda, quando eu comprava. Bom, tinha os 1,99 também, né? Que vendiam aquelas bancas de revista, que daí os caras tinham as caixinhas assim, né? Que você escolhia assim. GTA San Andreas do Brasil, né? Você andava com Golf, né? Com Golf, com Gol. Ia na favelinha, né? Cara, então. E daí eu lembro que lá você podia jogar, né? O cara se pagava lá e podia ficar jogando um pouco. Era tipo uma lan house assim de videogames ali, né? Ele tinha Xbox, tinha PlayStation 2, essas coisas assim. E aí eu conheci o Guitar Hero. E eu lembro que eu comecei a jogar o Guitar Hero 3. Né? O Guitar Hero 3 e... Tinha um Slash na capa ainda. Isso. E mais dois ali, só não lembro quem que era. Então. E aí eu gostei de jogar, né? Eu jogava no controlezinho, assim, né? Porque na guitarrinha... Por mais que o pessoal ache que não, mas... Na guitarrinha é mais fácil do que nos controles. É o inferno, né? Eu tinha a imitação de uma Les Paul também. Mas agora no controlezinho apertar L2, L1, R1 e R2 e X pra fazer no Expert, vai se fuder, aquilo lá é foda. Mas eu preferia o controle ainda. Controle é mais legalzinho também, né? Também só jogava no Easy, né? Por isso, deve ser isso. Então, cara, aí eu comecei a jogar e foi ali que começou a despertar o meu fascínio pela guitarra. Então, tipo, eu começava a jogar ali, né? Que massa, tá ligado? Eu prestava bastante atenção no palco enquanto eu jogava também ali, né? E tal. E aí você via, assim, aquela magia, assim, dos rockstars, assim, né? De você... vou ganhar dinheiro com isso pra caralho, né? E aí eu comecei a tocar guitarra, né? Só que antes de eu entrar na guitarra, eu queria tocar guitarra, na verdade. E o meu irmão, ele tinha um violão, um Pompeu. Era um violão bem honesto, cara. Tinha um som bem legalzinho, assim. E meu irmão queria tocar violão, daí desistiu de tocar violão e o violão ficou parado aí, né? Aqui em casa. E aí eu, vou brincar um pouco, né? Ver qual é que é. E aí eu não sabia muita coisa e tal. Mas assim, eu sou canhoto. Mas eu toco como destro. Então, tipo, o pessoal fica tipo, hã? Que porra é essa? Pois é, pra tu mesmo não atrapalha? Porque eu comecei assim já. E é uma coisa estranha. Na verdade, assim, eu sou meio ambidestro. Então, o que eu consigo escrever? Com essa mão e com essa mão. Só não treino com essa aqui muito, mas eu consigo escrever as letras, tudo. Desenhar e tudo com essa aqui também. Só que é muito estranho, cara, porque assim, eu sou canhoto, mas eu chuto a bola com a perna destra. Eu arremesso com a mão destra. Mas eu escrevo com a esquerda.
Caramba. Eu também escrevo, só não vai sair bonito nada, né? Vai ser um rabisco, assim, um desenho. A minha letra nunca foi bonita, então nunca não saía muito fora do Por padrão. isso vai fazer os... Entendeu? Mas, tipo... pra mim, eu não sei, cara. O pessoal fala que é difícil pro canhoto ele começar a tocar com guitarras, né? Que são right hand, né? Que é o padrão, digamos assim, né? E eu não tive dificuldade nenhuma. Porque eu nunca peguei numa guitarra ou num violão left hand. Então, pra mim, acho que foi uma boa, assim. Eu nunca tive esse problema com a adaptação. Cheguei na academia da música, comecei a tocar, pá. Mas hoje, se tu pegar a outra guitarra ali pra tocar, tu consegue ou... Ou se diz uma left hand, pegar uma... Cara, eu vou ter que aprender a tocar, né? Porque essa mão não funciona tão bem quanto essa na questão de posicionamento, de escalas e tudo também, né? Então, ela é mais pra palhetada, né? Funciona bem pra palhetada. Mas também não seria impossível. Não diria que seria impossível, sabe? Porque, né? Só é impossível se você tenta e não consegue. E talvez não tentou o suficiente. Sim. Aí, assim, então tu foi lá, curtiu tudo, chegou pro teu pai quer uma guitarra e... Então, eu cheguei pro meu pai e falei que eu queria uma guitarra, mas aí ele falou assim, não. Você só vai ganhar uma guitarra se eu ver que você tá dando pra coisa, entendeu? E aí eu falei, tá. Daí eu falei pro meu professor na época, eu falei assim pra ele, cara, me passa uma música aí inteira pra eu ganhar uma guitarra. Dá moral aí, cara. Então tu já fazia aula, só que daí pegava a guitarra do pessoal lá. Não, eu não pegava a guitarra do pessoal, eu levava meu violão e eles tinham guitarra. Lá, o meu professor tinha guitarra, e daí eu ficava olhando a guitarra do cara, porra, né? Eu quero uma guitarra igual aquela. E aí, só que daí eu não tinha, eu tinha um violão, né? E meu pai falou, por enquanto tá bom isso aqui pra você aprender. Aí a hora que você me mostrar que você pelo menos tirou uma música, eu te dou uma guitarra. Daí eu, tá, né? Nada mais justo também, né? Mostrar serviço, né? Sim. Mostrar serviço pro velho. E aí eu fui lá e tirei aquela música do Nirvana que todo mundo conhece, que eu não sei o nome. Não sei se é Come As You Are. Espertinho, né? A música mais fácil do Nirvana. E daí eu tirei boa parte dela, assim, né, os riffs e tal, mas eu não sabia tocar ela inteira. Mas eu sabia tocar os riffs. Aí eu fui lá e toquei pro meu pai, né? E eu pensei, deu boa? Aí meu pai falou, e o solo? E eu, caralho, o velho conhece a música. Aí demorou mais um tempinho, peguei o solo, né? Que é muito difícil, né? O solo dela, com certeza. Aí eu peguei, né? E tirei lá o solinho, mostrei pro meu pai. Ele comprou uma guitarra pra mim na época e um amplificadorzinho da Meteoro de 20, assim. Aí eu, agora sim, né? Agora dá pra destruir umas janelas, né? Não, mas aí comecei E realmente, cara, assim, tipo, o violão comparado à guitarra é muito diferente. Porque o violão, ele é um pouco mais pesado, ele tem... O jeito de você tocar ele é um pouco diferente da guitarra. A guitarra, ela é mais macia. Não que o violão não seja, mas é que o violão em si, pelo menos assim, todas as experiências que eu tive com o violão até hoje, o violão ele é um pouco mais pesado. Né? Porque ele precisa empurrar o som. Posso estar falando merda, mas ele precisa empurrar o som na caixa. Então ele precisa ter som, ele precisa ter corda um pouco mais firme para você poder empurrar esse som. E já na guitarra não, a guitarra soa baixinho e tal, porque ela é amplificada, né? Ela puxa lá pelo captador, capta o som e já era. Então, mas foi bem bom assim, no geral. E aí eu saí de lá e fiquei um tempo com outro professor. E aí esse professor teve um final trágico, que ele faleceu. E nunca me passou o final da música. Eu não sabia se eu ficava puto porque ele faleceu ou porque ele não me passou a música. Acho que os dois.
E daí depois de lá eu saí da escola da música, porque assim, eu gostava muito desse professor, desse Sim. outro professor. Era mais um amigo já. Eles chamavam ele, na época, eu não sei porquê, eu nunca soube o motivo, mas eles chamavam ele de Pânico. O nome dele era William, se não me engano, eles chamavam ele de Pânico. Era um cara bem conhecido aqui na cidade e tal. Todo mundo ficou bastante em luto por causa dele, né? Sim. E o cara tocava bem, então, né? Aham. Mas esse não é o Pereira. Não. Daí depois eu saí, fiquei um tempo em casa. Aí me passaram o contato do Pereira. Que ele tinha uma banda cover do Iron Maiden, já participou. Inclusive, assim, eu tenho primos que tocaram com ele. Primos por parte da minha tia, da mãe, né? Tia, irmã da minha mãe. Eles tocavam bateria e baixo. E eles tinham uma banda com o Pereira, assim, na época, né? Então, já tinha algumas referências, né? De como é que era, quem ele era e tal. Eles falavam bem dele e tudo. Aí eu, porra, vou lá, né? Mas é engraçado porque me falaram que o Pereira tinha cabelo comprido. Puta enganação. Falaram, não, o Pereira é metaleiro, ele tem cabelo comprido e pá, né? Esse é marketing falsificado. Marketing falsificado. Aí cheguei lá, o Pereira tinha cabelo curtinho. Já era um pouquinho mais de idade. Mas é um cara, gente boa pra caralho, assim, velho. Eu aprendi muito com ele. Assim, foi um professor pra vida. E aí lá que eu comecei a evoluir, assim, absurdamente. Então, eu agradeço muito até hoje pelo Pereira ter me ensinado. Né, porque ele foi um puta de um professor, assim, pra mim. Ele abriu meus olhos pra coisas, assim. Eu ensinei o Pereira também. Porque assim, cara, você vai ensinando algumas coisas e às vezes você tem uma sacada que o professor não tem. Isso é meio lógico, né? Acontece. Então, tinha coisas que eu tocava que às vezes ele não tocava. Tinha coisas que ele tocava que eu não tocava. O aluno superando o mestre já. Né? Tipo, o Jedi. O pequeno gafanhoto. E como é que foi isso? Tipo, que tu chegou nessa fase, tipo, cara, hoje eu me sinto que eu sou profissional na guitarra, tipo, como é que aconteceu? Cara, essa parte é muito zoada, velho. Porque assim, eu sempre tive um pequeno problema. Vou chamar ele de pequeno por honestidade, tá? Porque ele é grande. Eu sempre tive um problema que eu nunca me achei suficiente pra nada. Então, eu nunca me achei profissional. Eu nunca achei que eu tava sendo bom o suficiente pra poder lecionar pra alguém. Ou pra poder tocar numa banda. Sempre pra mim, tipo, não, você tá bom, mas você pode melhorar muito mais que isso, porque você não tá... Então, assim, é meio que me sabota um pouco com isso, né? Mas, aos pouquinhos eu fui trabalhando isso. Mas, cara, quando eu comecei, eu acho que assim, quando você começa, mesmo que você não ganha dinheiro no início, a partir do momento que você entra num palco, eu acho que você já começa a perceber que você tá um pouco preparado, pelo menos, sabe? Então, se as pessoas não estão falando mal de você, não estão falando que você tá tocando ruim, tá cantando ruim, eu acho que tá bom, já é um começo. Já é um começo, né? Então, tipo, talvez eu não esteja bom pra mim. Eu ainda acho que eu tenho muita coisa pra melhorar na parte profissional. Mas, assim, hoje em dia eu já me aceito um pouco mais nessa parte. Né? Eu já consigo deixar essa, sei lá, síndrome do impostor, sei lá, meio de lado. E não me saboto tanto, né? Tanto que hoje em dia tu já dá aula também, né? Sim, já dou aula e faço gravação, inclusive me especializei em gravação, né? Então, eu acho que hoje em dia eu consigo fazer assim, algo aceitável, né? Meio que fora da curva, assim, porque eu tenho umas sacadas, assim, que a maioria das pessoas não tem. Então, eu acho que eu tenho muito a oferecer hoje em dia. E isso eu sei que eu tenho a oferecer, né? Porque eu consigo provar isso pra mim e pras pessoas à minha volta, que eu tenho
algo pra oferecer e de grande valor, assim. Legal, bom. Assim, agora voltando lá pra banda. Quantos álbuns vocês têm hoje? Cara, a gente tem um álbum que foi lançado em 2019. Que a gente lançou 2 singles antes, né? Que foi o Time and Eternity. Por primeiro, a Open the Bar e o Time and Eternity. Daí depois a gente lançou o álbum, né? Em 2019. E a gente lançou um single também, né? Que é a Throttle Revenge. Que foi toda gravada aqui no estúdio Helm Terror. Então, ali você já consegue ter uma noção do que eu consigo fazer, né? Que não é tão ruim assim. É aceitável. Não, pô. Aí é modesto mesmo. Não, aí é que tá, entendeu? Tipo, como eu disse, eu tô lidando com essa questão toda de, tipo, de não me achar o suficiente pras coisas, né? Mas sim, realmente é uma coisa assim que dá pra você dizer que, pô, tá num padrão bem legal, assim, a música. E aquela animação do Throttle Revenge ali, foi... Quem que fez ela? Ai, cara, eu não lembro o nome do cara que fez essa animação. Mas ele criou próprio pra música. Sim, ele criou especificamente pra música. A gente passou todas o que a gente queria, né, e tudo. O Felipe Franco, ele inclusive foi ele que comentou, ele falou com esse cara. E aí o cara tava cobrando barato, porque ele queria fazer os trampos dele lá, então ele meio que usou a gente também como referência, né? Então foi meio que um ajudando o outro, assim. E eu acho que ficou bem bom, assim, essa parte da Throttle Revenge ali. Eu gostei bastante, porque era o primeiro... Não é o primeiro lyric video que a gente tem. A gente tem um lyric video que é da Time and Eternity, que eu mesmo fiz, né? E só que era um fundo lá, e daí você tinha a parte da legenda, né? O lyric mesmo. Mas a gente queria algo a mais. A gente queria fazer algo mais moderno, né? Com outras coisas assim, puxando. Então daí a gente pediu pra esse cara fazer. E o cara manja muito, muito disso, né? A gente gostou bastante do resultado da Throttle Revenge. E é isso. E tem mais álbum daí além desse? Cara, então, até agora a gente parou na Throttle Revenge por último. São 2 álbuns? Não, um álbum. E aí agora um álbum que contém justamente a Open the Bar e a Time and the Eternity inserido nele, que foi regravado. E aí a Throttle Revenge. E a gente tem um cover gravado pra Secret Service, Record Secret Service, alguma coisa assim, que foi um cover do Yes, da Honor of a Lonely Heart. E aí a gente gravou aqui também, né? Mas fora isso, a gente não fez mais nenhuma música até agora. A gente tá trabalhando em composições ainda, né? A gente não parou. Tem muita gente que pergunta assim, vocês pararam com o Tundra? Não, a gente não parou. A gente agora tá sem um guitarrista, né? Porque o Jefferson Franco foi pra Portugal. Mas a gente tá na busca aí de guitarristas que tenham 7 cordas. E eu, no momento, eu tô sem uma guitarra, né? Eu vendi minha guitarra pra poder mandar fazer uma 8 cordas, né? Pra poder ter mais campo pra poder trabalhar, né? Com isso. Mais extensão. E por enquanto a gente não tá gravando nada, mas tá compondo bastante. E logo, logo a gente vai começar a gravar. Já pelo menos mais um single e quem sabe até 2024 a gente consiga ter um álbum. Legal. E qual foi a música mais complicada de compor ali? Que o pessoal batia a cabeça, não tá legal aqui, qual que foi assim? Cara, a música acho que mais complicada que foi feita foi a Winter Days. Winter Days. A música que a gente tem, ela tem em torno de 8 minutos, né? E eu acho que ela foi a mais complicada que a gente teve, assim, porque ela é muito prog, né? Então, ela é um death meio prog e ela tem umas quebras de tempo ali fora do comum, né? Fora do habitual. E eu lembro quando a gente ia ensaiar com ela que, cara, a gente sempre errava o tempo. Sempre.
E aí era uma briga entre a gente tocando. E assim, ela foi criada pelo Felipe Franco. Então na cabeça dele tava tudo certo. Ele sabia, ele é o criador, então ele sabe tocar. Mas aí pra passar pros outros. Aí baterista, guitarrista, porra, a gente se fudeu muito ali no comecinho pra pegar aquela tan 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 tan. Então, tipo, pra fazer sentido, né? E foi, eu acho que foi a mais complicada, assim. Tem talvez um pouco de complicação também na The Forest Dance. Porque a The Forest Dance, o que acontece? Como eu canto e toco, ela é no contra. Então eu tenho que tocar de um jeito e cantar no contra dela. Então é meio que assim, tipo, música com ritmo polka, ela tem, vamos dizer assim, um suspiro. Então ela sempre faz um Como ela faz esse suspiro, eu tenho que cantar nesse suspiro. E nesse suspiro é no contra da bateria. Entende? Tipo, é toda no contra. E o vocal não. O vocal é reto, assim, tipo. Então, tipo, você tem que dividir o cérebro em dois, assim. Bom, já né? Tem uma repartição. E deve ser meio que ter que repartir o cérebro, assim. Mas assim, que nem tu vai agora pegar uma guitarra de 8 cordas, né? Pra fazer essa música aí, não vai ser um pouco mais BO, hein? Não, porque assim... Porque eu imagino que deve ser complicado tu tocar e cantar, né? E eu mal toco. Então, imagine tocar e cantar. Cara, então, como é que eu vou explicar? Eu sempre toquei com guitarra de 6, óbvio. E daí, quando eu fui pra 7, eu tive uma adaptação. Porque você meio que enxerga a guitarra começando pela corda grave, a Mi grave, né? Então você olha por ali, ali eu vou fazer um sol, então você pega como referência a corda grave. A última corda, né? Nesse caso. Quando você vai para uma guitarra de 7 cordas, isso fica um pouco mais diferente. Porque você não pode levar mais como padrão a corda mais grave. Porque não vai sair um sol. Sabe? Então... E vai soar feio. Porque você vai fazer as posições lá, não vai dar certo. Não é a mesma coisa. A sétima é um Si, né? Então, tipo, já tem uma adaptação nisso. E depois disso, você tem a 8ª corda. Se não me engano, a 8ª corda é um Fá sustenido. Então, quando você vai tocar ela soa estranho se você fizer também, né? A mesma coisa que você fazer numa de 7. Então você nunca pode levar em base a corda mais grave. Você tem que mudar o teu jeito de pensar o instrumento. E você tem que reaprender a tocar. Então tem uma fase de adaptação com isso. Mas eu não vi problema nisso quando eu troquei da de 6 para de 7. Tanto que hoje em dia eu toco bem de boa 6, 7 cordas e vai bem de boa. Eu tive algumas experiências com guitarra de 8 cordas e também essas pequenas experiências que eu tive não vi muita diferença, sabe? Então eu acho que a minha cabeça ela já trabalha diferente com relação a isso, meio que já tá preparada pra isso. Então talvez eu não tenha tanta dificuldade em me adaptar. E como as músicas são tocadas em 7, a 8ª só vai ficar lá de brilho, a purpurina. Só vai ficar lá pra fazer quantidade. Mas quem sabe dá pra usar também no Thunder, né? Pô, uma 8ª lá, bem grave. Dá pra fazer bastante coisa com isso. Mas essa adaptação tu tem que fazer sozinho, né? Porque eu acho que pra cá, pelo menos eu não conheço ninguém que toque com 7 ou 8. Cara, tem algumas pessoas que tocam com 8 cordas. Um que eu conheço que toca com 8 cordas aqui em São Bento é o João Flávio Hannes, né? Então, inclusive, quando eu fui mandar fazer a minha 8 cordas, eu conversei com ele sobre isso, né? Sobre a 8ª corda. E, tipo, eu fui na casa dele pra gente... Porque eu queria ver como é que a guitarra dele se comportava ali e tudo. E aí foi ali que eu peguei mais, me apaixonei mais ainda pela 8 cordas, né? Pensei, é isso mesmo que eu quero. Sim.
E a banda de vocês, são quantos instrumentos? É 2 guitarras? Como é que... São 2 guitarras de 7 cordas, Uhum. Um baixo de 5, a bateria, daí você tem a flauta e tem o acordeon. Então, e as orquestras que a gente põe de fundo, né, com o playback, né? Uhum. A gente põe as orquestras de fundo, daí vai o que a imaginação pode fazer, né? Entendi. Eu vi ali que vocês também tem o hidromel de vocês ali, né, da banda. Sim. Quem que pensou assim, vamos fazer uma bebida nossa, vender, como é que foi? Cara, assim, eu já tive contato com hidromel há muito tempo. Uhum. E a gente sempre falava, né, em tomar hidromel e tal. E aí quem começou a fazer esse hidromel pro Tundra foi o Max, nosso baterista. E inclusive hoje em dia ele tem a Northland, que é a única empresa dele de hidromel. Ele faz hidromel, né? E acho que talvez tá pensando em fazer alguma coisa com vinho. Então, ele estudou pra caramba, assim, pra fazer o hidromel o melhor possível. E aí a gente começou a vender o hidromel por ele, assim, sabe? Com a marca do Thunder, né? E o Jefferson também, ele começou, pegou umas dicas com o Max, também aprimorou. E fez o dele, né? Pelo hidromel Ironside, né? Então, só que, cara, é aquilo, você trabalha com pessoas, então a receita pode ser a mesma, o processo pode ser o mesmo, mas vai ser diferente. Sim. Porque não se trata só do, é o mel que é diferente. Cara, pode ser o mesmo mel, mas é o simples fato da pessoa fazer um pouquinho diferente. Eu mexo aqui, ou eu faço isso daqui. Cara, sai diferente, tanto que você tem uma diferença bem, bem drástica entre o hidromel do Jefferson e do Max, né? Mas ambos são maravilhosos, assim. Mas os dois são da mesma marca ali do Northland? Não, o Max é da Northland e o Jefferson é do Ironside. Entendi. Hidromels Ironside. E são incríveis, assim, não tem o que falar. Eu já tomei outro tipo de hidromel e, cara, não tem pra bater. E o hidromel, ele é, como posso dizer, é mais pra um vinho, mais pra uma vodka? Tem vários tipos? Como é que funciona? Então, ele depende de quem faz, né? A graduação alcoólica dele é um pouco maior. Então, ele vai mais ou menos ali em torno de 14% a 16%, dependendo de quem faz. Então, ele puxa, ele fica entre o licor e o vinho em questão alcoólica. E sabor, eu diria que assim, ele também puxa pro lado do vinho. Mas aquela parte que você sente no paladar o mel, ele puxa para um licor. Entendi. Então, eu acho que assim, para quem gosta de vinho, para quem gosta de licor, e quem gosta de gosto de mel, óbvio, eu acho que é tipo assim, o melhor dos dois mundos, sabe? Juntados ali. É bem, bem bom. Já pode patrocinar nós também já, né? Aceitamos, presente. E da banda, assim, então, tu falou ainda que estão procurando guitarrista, tudo. 2014, nossa, tô voltando o tempo. 2024 já querem voltar aos palcos, mas tem algo pra esse ano? O que podemos esperar da banda agora? Cara, pra esse ano a gente tem o Thor Hammerfest, né? Inclusive por muitos problemas ele foi adiado, mas ainda tá de pé. Tá pro final do ano ali. E vai acontecer em São Paulo, no Clube Piratininga. E vai ter outras bandas também, bandas de fora, né? Bandas gringas e tudo. Então vai ser um evento bem legal. Até lá a gente não tem nada ainda, tipo, de evento, até mais porque estamos sem guitarrista. Dá pra dar um jeito, assim, mas também tô sem guitarra. Tanto que o evento ele ia acontecer dia 1º de maio. Então, eu tava com os nervos à flor da pele, assim, porra, quando é que vai chegar minha guitarra, né? E cara, é um processo demorado, é uma obra de arte sendo feita. Por um lado foi bom, então, que eles adiaram um pouco. Cara, tirou um peso, assim, de mim, sabe? E... porque
eu preciso de um tempo, como eu tinha comentado com você ali, eu preciso de um tempo pra me adaptar. E ela não é só, nesse caso da minha guitarra, que é uma 8 cordas, ela não é só uma 8 cordas. Ela é uma 8 cordas com multi-escala. Então ela parece um leque, assim, ela é torta. Né? A visão de uma pessoa mais leiga é uma guitarra torta. Então a visibilidade que você tem é diferente também. Os trastes não são retos, são tudo meio torto, assim. Então o posicionamento da mão, que é um pouco mais de memória muscular, você tem que trabalhar um pouco nisso também. Muda quando você vai fazer as escalas e tudo. Então, porque você imagina assim, vou fazer as escalas, que nem eu tava comentando com você. Vai fazer ali, você vai tocar um sol, numa de 6 funciona, numa de 7 já não funciona, porque você tem um parâmetro da corda mais grave, então você tem que tirar isso da tua cabeça. Com escalas, meio que funciona igual. Eu só vou descer. Só que no caso da multi-escala, não é só descer. É descer e meio em diagonal. Caraca. É meio diagonal, porque assim, tipo, as mais graves, você tem uma abertura de mão maior. Aí vai chegando nas mais agudas, você vai diminuindo isso. E as mais graves, a mais grave tem 28 polegadas, toda a escala da guitarra é 28 polegadas. E na parte de baixo, nas cordas mais finas, ela tem 25,5 polegadas. Então é uma diferença drástica de escala, né? Então você tem que trabalhar isso também, né? Então é outra adaptação que tem que fazer. Então imagina, como é que eu ia fazer isso? Por exemplo, a minha guitarra ainda não chegou. Já estamos aí no final de fevereiro e a guitarra não chegou. E imagine eu ter ali março, abril, eu tenho 2 meses para aprender a me adaptar. E em maio já chega o evento, não sei se eu ia dar conta. Então pode ser que sim. Justamente pela experiência que eu tenho, né? Eu sou músico há 14 anos, mas a questão é que... E se não der? Né? O tempo conta, né? Sim. Mas já tem uma previsão pra ela chegar? Cara, então, não tem ainda previsão pra ela chegar. Ela tá sendo construída aos poucos, né? Até mais porque as especificações dela são específicas. Bem específicas. Então... O cara faz com muito cuidado, né? Quem tá fazendo pra mim é o João da IS Luteria, lá de Curitiba. Então, ele é um cara, assim, muito cuidadoso e ele preza os mínimos detalhes, sabe? Então, e é uma guitarra, assim... Não é só uma guitarra feita por um luthier, que nem tem pessoal que fala assim, não, mas uma guitarra feita por luthier não presta. Cara... Não sei em que luthier você mandou fazer a tua. Ou em que você viu, porque é uma guitarra, assim, de um padrão excepcional. A qualidade de construção, madeira, tudo que está sendo utilizado as melhores peças. Então, é para ser uma guitarra de qualidade internacional. Então, se o cara fala que a guitarra não presta, desculpa, mas você mandou fazer um cara errado ou escolheu tudo errado. Ou é aquela pecinha atrás da guitarra, né? Ali que tá... que não funciona. Né? Assim, agora aqui sobre o estúdio. Como é que começou assim, tipo... Tu pensou, comprei um equipamento, não, preciso mais um. Como é que foi? Cara, isso começou... Começou assim, eu comprei o meu Randall, né? Pra tocar nos palcos grandes. Eu comprei um Randall e uma 4 de 12 da Marshall pra tocar. Só que era muito alto pros palcos pequenos, uma 4 de 12. E pra distorcer um ampli desse, tem que ser volume alto. Tipo, ele distorce, mas pra você obter o melhor dele, o headroom das válvulas e tudo, cara, é pesado, assim, sabe? É bem alto. Então não dava conta. E daí o pessoal sempre falava, assim, sempre você chega nos palcos, os caras falam, abaixa aí o som. Tá vindo tudo pra frente aqui, ninguém tá pra ouvir nada. Não dá pra ouvir bateria, não dá pra ouvir vocal, não dá pra ouvir nada, tá alto pra caramba. E eu quero microfonar, não sei o que, os caras microfonam pra jogar nos pés, realmente, pra você ter uma distribuição de som melhor. Então não tinha como.
sabe? E aí eu tocava no quarto. Mas daí, tipo, tocar no quarto, aí as pessoas querem fazer algumas coisas e aí você tá lá tocando, é muito alto, então, tipo, tem que ter um lugar específico para você tocar com um equipamento desse. E daí eu, tenho aqui uma área que não tá sendo ocupada na casa, eu vou levar lá pra baixo isso, né? Uhum. Aí aqui foi construído o estúdio para absorver todo o impacto, tudo, né, toda a parte de som, né, absorver, colocar o bass traps para diminuir as armadilhas de graves, né, para diminuir um pouco a questão dos graves. E para eu poder tocar com o amplificador. Inicialmente era isso. Uhum. Então daí eu tinha umas caixas de som e tal. Ligava o computador ou ligava o celular, tudo, tocava as músicas e mexia no amplificador, né? Então, tipo, aqui eu tava livre. Uhum. Não incomodava ninguém da casa. Né? Não que incomodasse, mas não incomodava. Tinha até o canto, né? É porque assim, antes disso, isso aqui era usado como quartinho da bagunça. Aham. E aí a gente tocava. Inclusive eu já tive outras bandas antes do Tundra, né? Como eu comentei, o Arcanos. Mas com o Arcanos não cheguei a tocar aqui. Mas eu já tive uma outra banda, que foi a Hollow Death. Com o Lucas Grosch. Lucas não, o Renan Grosch do Tressultor. Uhum. Então a gente teve essa banda por um bom tempo. Era um death metal inicialmente, daí foi por um death metal melódico quando eu entrei na banda, né? E aí a gente usava isso aqui pra ensaiar. Uhum. Então, tipo, sempre foi um lugar assim, um quartinho da bagunça / lugar pra ensaio. Sim. E daí ali eu comecei a perceber, né? Depois disso, quando eu comecei aqui a tocar com amplificador, tudo que era, eu já não tava mais na Hollow Death e tudo. Voltei pro Tundra. Aí eu comecei a pensar, porra, seria legal fazer algumas coisas aqui, né? Aí eu fui comprando aos pouquinhos, assim, comprei os monitores de áudio, né? Aí depois disso eu comecei a comprar os plugins pra poder tocar, porque ainda assim era muito alto tocar com um amplificador de 100 watts. Então eu não tinha como, né, dosar isso de uma forma que o som ficasse tão foda assim no render, e também um pouco de cabacice. Porque hoje em dia eu consigo tirar um puta som dele em volume baixo. Mas na época, não, nem tanto. Então, aí começou assim, aos pouquinhos. Vou pegar um plugin aqui, pegar os monitores de áudio. Aí troquei, eu tinha um Windows, daí eu fui para um Mac, que era melhor para música. Aí, como a gente tinha algumas coisas de som ao vivo, daí eu pensei, pô, vou comprar uma interface de áudio, né? E aí a gente usava isso aí com um clique no ouvido do batera pra gente poder distribuir isso tudo no palco, né? Isso foi tudo eu, assim, que fui inserindo no Tundra por conta, assim, porque o pessoal, assim, não pensava muito nisso, né? E aí eu quero fazer isso, eu quero que o meu som fique foda, então eu vou estudar sobre áudio, sobre como gravar, como reproduzir isso da melhor forma nos palcos, né? Como dar o auxílio pro baterista, que o baterista é a cabeça da banda, cara. Sim. É o cara que, se ele errar, todo mundo erra. Então tem que dar conforto pra ele o máximo possível no palco pra que ele sempre siga a música, né? Eu vi que tu tem teclado também, toca teclado, o que mais tu toca? Eu dou uma arriscada, né, no teclado, porque assim, é mais fácil você ter a parte de dinâmica quando você tá tocando do que você quando você programa algo, né? A não ser que você manje muito de programação. No meu caso, eu manjo, né, também de bateria programada e tudo, teclado, orquestra programada, mas é justamente para facilitar um pouco essa parte de você, quero tocar ali um piano, quero tocar uma orquestra inteira ali, né, fazer um arranjo de orquestra, um teclado desse funciona muito bem, né, do que você ir lá
nota por nota no canal MIDI das coisas assim, e daí vai lá, agora tá soando bem, vai lá, dá um espaço assim, putz, ficou uma bosta. Aí você vai lá, exclui de novo, aí faz de novo, e fica nessa, aí dá um desânimo. Então eu comprei ele justamente pra isso, né, e a minha esposa também tava começando a tocar piano, ela queria aprender a tocar piano e tudo, né. Então foi meio que uma compra casada, assim, sabe? Casado no bom sentido, né? Casado porque a gente é casado. Uma mão lava a outra. É, tipo isso, né? E daí eu ensino ela um pouco também, quando ela quer. Então, tá tudo aí, né? Posso falar desse teu equipamento aqui que eu esqueço o nome. Qual que é o nome dele? Yorico. Podemos mostrar pro pessoal? Podemos. Ó, eu vou deixar tu que sabe e conhece, puder mostrar pra nós como é que funciona isso aí. Então, o que é ele? Cara, o Yorico é um instrumento medieval. Se não me engano, ele é do século VI. Não esse, né? Mas o padrão dele, né? Século VI. É um instrumento finlandês. Eu comprei do Carlos Carlos Milbauer da August Tattoo, ele comprou. Esse aqui ele foi feito nos Estados Unidos, e só que com uma qualidade absurda, assim. E eu me interessei, assim, né? Eu sempre fui, assim, de me interessar, meio que nem o Andy, assim, se interessar por instrumentos exóticos. Mas eu sou mais do violão, da guitarra, né, e tudo. Mas eu pensei, pô, vou arriscar, né? Coisa nórdica, eu curto muito coisas nórdicas, então eu pensei, pô, vou arriscar, né? Aí ele não tava usando lá, comprei dele. E é isso, mano. Eu, assim, posso estar errado, mas pra mim parece o pai do violino. Lembra bastante. Parece o pai do violino, só que a diferença é que o violino você pode tocar ele separado, né? Mas nesse caso aqui você tem as duas cordas de apoio, né? Você usa elas como cordas de pra você ter o tom, né? E aí você usa essa corda aqui de cima, que é a mais fininha, pra você ter a melodia toda, né? Em base nas cordas de baixo, né? Então ela é mais puxado, ele tem um som mais pesado, assim, até mais porque é tudo feito com cordas de crina de cavalo, inclusive o próprio arco, ele é feito com crinas de cavalo, né? E é um arco, assim, que ele é frouxo. Sim. Porque a força toda a tensão tá no dedo, né? Você tem que tensionar pelo dedo e na hora que você vai tocar ele... Por isso lembra um violino, né? Nesse caso, por causa do arco, né? Então, quando você vai tocar ele, então ele tem uma sonoridade mais diferente, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, ao vivo aí, ó. O cara vai mostrar que sabe. Caraca, hein? Ele é um som bem nórdico, assim, né? Deixa eu te ajudar aí. E assim, quem que... Eu não sei, tu comprou com o Carlos ele? Ele te ensinou a tocar? Ele já sabia? Ou tu aprendeu sozinho? Como é que foi? Cara, eu aprendi sozinho, assim. Eu lembro que ele me mostrou, assim, mais ou menos como ele achava que tocava ali, né? E ele é tocado, assim... Você tem alguns métodos pra você tocar ele, né? Tem gente que toca com a unha, tem gente que toca com a parte do dedo. E eu já passei por alguns métodos diferentes, né? Eu cheguei a tocar com a ponta dos dedos, troquei as cordas, fiz o diabo, né?
troquei as cordas porque eu pensei, porra, os caras tocar com o negócio ali desse jeito assim, meio bosta, né? Meio complicado, eu vou tocar igual guitarra. Me fudi tudo. Porque tem um motivo pelo qual os caras não são burros, tem um motivo pelo qual ele é tocado desse jeito. Ele é um instrumento pequeno, ele fica meio que no colo aqui. Então, você segura, você não tem por onde segurar igual a guitarra, você segura embaixo, né, no fretboard, tudo. Então, ele não fica assim, ele fica assim, e aí toda a parte embaixo é livre. Então, a única coisa que sobra pra você é você segurar ele nessa parte de madeira e só encostando. Puxar as mãos pra... puxar não, e levantar os dedos, né? Pra você poder fazer as notas, né? Então, é isso. O jeito tradicional, ele tá ali por um motivo, né? Os caras estudaram pra isso, então não adianta cuspir neles. O engenheiro estuda, o pedreiro aperfeiçoa. Isso quando o engenheiro estuda, mas o pedreiro sabe mais que ele, né? Acontece muito também. Acontece muito, né? Na prática é diferente, pô. Então, Cris, eu vou deixar esse momento final pra tu. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa sobre tuas guitarras, ou o que tu tiver pra falar do estúdio, eu vou deixar em aberto. Pessoal, assim, eu dou aulas de guitarra, né? Então, eu tenho um estúdio também, faço gravação, mixagem e masterização. Então, quem tiver alguma coisa pra ser gravada, tanto em cover como autoral, eu tô aqui. Entra em contato comigo, vamos fazer um orçamento e tudo, né? Dou aulas de guitarra também. Inclusive, eu vou deixar aqui agora. O Lucas, ele é meu aluno. É meu aluno de guitarra. Então, assim, não sei como é que você se sente sendo meu aluno. Como é que é né? Então, mas acredito que ele tá bem satisfeito. Inclusive, esses tempos ele comentou comigo que ele aprendeu muito mais comigo em 3 meses do que ele aprendeu em 1 ano em outros lugares. E esse é o caminho, né? Não é ficar enrolando as pessoas, é realmente ensinar o que você tem a oferecer e não ficar, decora a escala aqui, decora isso dali. Não, você tem que explicar o porquê tem que decorar, o porquê você tem que fazer isso. Porque é assim que tem que ser feito na vida, né? Você não dá as coisas pra pessoa, você faz ela criar. Sim. Né? E eu acho que é isso, cara. Se o pessoal aí quer ser músico, vai em frente, vai passar perrengue, vai, mas é isso aí, a vida é assim e, tipo, o que importa é o amor que você tem por aquilo que você faz. E, com certeza, eu amo muito as coisas que eu faço. Eu acho que é isso, então, valeu aí, pessoal. Bom, então, pessoal, só pra deixar aqui, como o Christopher falou, eu sou um aluno dele de guitarra, eu e minha mulher. E, assim, cara, como ele falou, no que eu aprendi com ele, eu posso dizer que não aprendi em outro lugar. O Christopher, ele é um excelente professor, ele sabe te orientar perfeitamente. A gente zoa, a gente brinca também, mas porque a gente... claro, né? Tem que descontrair, né, cara? Se for sério, não tem graça. Sim, mas vale muito a pena, como ele falou. Se vocês quiserem aprender, eu falo pra vocês, cara, aqui tá uma excelente pessoa que vai poder ensinar, vai poder orientar. É um cara que sabe, como ele falou, ele tá 14 anos no ramo da música. Ele entende, vai agora passar por uma guitarra de 8 cordas, toca outros instrumentos, como vocês viram aqui. Cara, vale super a pena, beleza? É isso aí então, pessoal. Valeu. Então, no mais é isso. Obrigado vocês que ficaram aqui até o final. Não esquece também de ir lá e seguir a gente no Instagram. A gente tem o nosso canal também de cortes. E segue também nas redes sociais o Cris. A gente deixa na descrição aí. Me segue lá também. E obrigado pra você que ficou aqui até o final. Beleza? Até mais. Tchau, tchau. Deixa o like e compartilha. Com todo mundo. A gente vai ficar sabendo. Vamos hackear teu celular aí. Nós vamos ver. Até mais.